Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que mais uma noite nós somos privilegiados para pregar a sua palavra. Mais uma oportunidade de cultuarmos o seu nome. Que o seu coração esteja pronto para ouvir a voz de Deus, aquele que há de falar no seu coração, aquele que há de manifestar a sua graça através do seu santo e doce Espírito. Aleluia. Vai permitindo que a melodia destina alcance o seu coração. Esses poucos segundos ou minutos desta canção possa entrar no seu coração. Porque Agostinho disse: o seu fogo refinador purifica meu coração. Purifica. Toma de mim o que tu desejas, Senhor. É o que diz a letra do hino. Tome tudo o que tu desejas e purifica a minha vida, porque eu quero este fogo que purifica a minha vida. Tudo aquilo que tu desejas está aqui a minha vida. Lava as minhas mãos, purifica o meu coração, porque eu quero me queimar fervorosamente para ti. Toma minha vida como sacrifício ao Senhor, porque eu quero me queimar fervorosamente para o Senhor, só para o Senhor. Lava as minhas mãos e purifica o meu coração, porque eu quero me queimar fervorosamente para o Senhor, apenas para ti, Senhor. Limpa as minhas mãos. Aleluia. Ama minha vida, sacrifica para ti, porque eu quero me queimar fervorosamente para o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo. Vamos ministrar sobre o Espírito Santo. Derrame-se diante do Senhor. Please, my hands, purify.
Espírito Santo, precisamos desta noite da sua presença, Senhor. Queremos aprender mais de Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos este fogo refinador do Senhor, fazendo queimar dentro de nós, Pai, o Espírito do Senhor, glorificando o Teu nome e sendo purificados através da Sua palavra, Pai. Abençoe todas as vidas que já estão sintonizadas conosco no Instagram ou pelo Facebook. Abençoe todas essas famílias. Abençoe todas essas vidas. Não importa as suas idades, Senhor. Ajuda para que todas tenham experiência com o Teu Espírito, conhecimento da Sua palavra, e que isso os torne, meu Senhor, de criaturas a vidas, a pessoas, a Sua imagem e semelhança. Perdoa, meu Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas transgressões. Perdoe aquilo que não presta, que demos brecha e alojou no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a envolvermos com o Teu Espírito que é santo. Tenha compaixão de cada um de nós e nos faça, meu Deus, apenas por bondade do Senhor, cheios desse Espírito, transformando, meu Deus, as nossas tribulações em paz, as nossas angústias em alegrias, o nosso passado negro em um futuro iluminado. Transforma, Deus e Pai, através da Sua palavra, cada vida que tem sede do Senhor, cada vida que sintonizou conosco neste momento, porque querem mais de Ti. Aleluia, Senhor. Purifica, como diz a letra deste hino, porque nós queremos parecer com o Senhor. You wanna be like You, Lord. You wanna be, Lord. Queremos ser exatamente como o Senhor. Purifica-nos. Tira de nós e toma de nossa vida tudo aquilo que Tu desejas. Tudo aquilo que Tu podes usar. E purifica, Senhor. Toma a nossa vida. Tudo que Tu desejas como sacrifício ao Senhor. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Nós vamos ministrar o que está no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos citar a vida de Estevão, a vida deste homem de Deus, que foi cheio do Espírito Santo e que fez a diferença. Que Deus possa alcançar a sua vida e que ao findar deste culto, desta live, você seja outra pessoa e cada dia melhorando para o Senhor, cada dia apresentando-se mais santo e mais justo ao Senhor Deus da sua vida. Amém. Então vamos à palavra de Deus. Eu quero ler o que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Ora,
Naqueles dias cresceram o número dos discípulos e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, olha, multidão, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não queremos isso. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós vamos perseverar, disse Pedro, na oração e no ministério da pregação da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz, fora ele tinha mais 6, mas vamos atentar a Estevão. Verso 8. E Estevão cheio, eu vou ler o verso de número 7. E crescia então a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais e milagres entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, e esses disputavam com Estevão, ou contendiavam, confrontavam as convicções de Estevão. Verso 10. E não podiam resistir, então, por mais que contradiziam, ou confrontavam, ou disputavam, ou concorriam com Estevão, não podiam resistir à sabedoria dele, de Estevão, e ao espírito com que falava Estevão. Verso 15. Então todos os que estavam assentados ao conselho, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Verso de número 54 do capítulo 7. E ouvindo todos os sacerdotes e todos os religiosos o que dizia Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam seus dentes contra ele. Ódio, muita revolta contra o homem cheio do Espírito Santo. Verso 55. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, era como se alguém estivesse, todo mundo, falando ao mesmo tempo, xingando, confrontando, humilhando, como se ele olhasse para o céu e deixasse todos falando e humilhando. Ele olhou para o céu e, fixando os olhos no céu, diz a Bíblia que ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, o Pai. E então, expulsando ele da cidade, Estevão, começaram a apedrejá-lo. E apedrejaram Estevão. Mas Estevão continuava a invocar, dizendo: Senhor,
recebe o meu espírito. A mesma frase que Jesus disse em Lucas 23, 46, quando está sua última fala na cruz. Pai, receba o meu espírito. Estevão disse a mesma coisa. Estevão vai repetir o mesmo que Jesus também repete. E pondo-se de joelhos, as pedradas já eram tão fortes, já perdeu as suas forças, mas poderia ter caído de bruços, ter caído de costas, mas ele resolveu morrer de joelhos. Que coisa linda. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A Bíblia não diz que, tendo dito isto, morreu. São as duas palavras. Jesus vai falar com a viúva de Naim. Não chores, o menino apenas dorme. Da mesma coisa, Eliseu com o filho da mulher rica. Ele não morre, só dorme. Da mesma coisa, Jesus vai falar com seus discípulos em João 11 sobre Lázaro. Ele dorme. Embora ele estava morto, mas é uma revelação de Deus para quem morre na sua presença. Dorme quer dizer, quando você morre na presença de Jesus, você descansa. É diferente quem morre sem Jesus, porque colocou idolatria no meio, porque viveu uma vida promíscua a vida toda, porque nunca foi fiel no dízimo e nas ofertas, porque nunca amou a leitura bíblica, porque nunca respeitou os profetas, enfim, porque viveu a vida conforme a sua avareza, conforme a sua vontade. Tudo que fez para Deus foi em segundo plano, plano B. A maioria dos cristãos do século XXI, Deus está no plano B. Porque as pessoas crescem sendo educadas, tem que casar, tem que ter filhos, tem que ser alguém na vida, tem que trabalhar, tem que gerar recurso. É assim que este século ensina as crianças que vão crescendo. Então, Deus fica em segundo plano. Porque Deus, para este século, é algo pessoal de cada um. O importante é que Deus habite dentro de você e que você saiba junto com Deus quem é você, que é um grande erro. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que nós temos que ser luz para o que está do lado de fora. Testemunho vivo. Então eu não posso fazer da religião um credo pessoal. Por isso que eu sempre digo, quando alguém diz assim: pastor, eu respeito todas as religiões, pois eu não respeito nenhuma. Porque respeitar é dar poder e autoridade a quem não tem. Eu não respeito. O cara me dá a voz de prisão ali fora, ele não é policial, vou respeitar? Ele não é policial. E se é policial, está dando a voz de prisão de uma forma errônea, não merece o meu respeito. Não tem o desembargador agora, que foi caçado aí, é um desembargador. Então, ele é que desrespeitou o policial. Então, quem foi penalizado? A autoridade máxima era o policial, embora o policial, no mundo jurídico ou no magistrado, era uma posição inferior à do desembargador. Mas o desembargador não usou a sua autoridade de forma correta. Então, eu não posso dar autoridade e respeito, quando eu digo em forma de religião, a seitas e religiões que não são religiões, que não são pautadas por Deus. A única que eu respeito é a de Jesus Cristo, não é a igreja. Eu não respeito o nome de igreja. Nome de igreja é detalhe, eu não respeito o nome de igreja. Eu não carrego o nome de igreja. Eu carrego o nome de Jesus Cristo, dono, que é o Senhor que deveria imperar sobre os templos que colocaram o nome lá fora. Cada um colocou o seu nome. E por que colocaram os seus nomes, os nomes das suas denominações?
Porque na Bíblia Sagrada não existe nome de igreja. Não, pastor. E as 7 cartas do Apocalipse? Aquilo não era nome de igreja, aquilo era nome da cidade, era nome do local onde estava a igreja. A igreja de Laodiceia, a igreja da cidade de São Paulo. Bastava todas as igrejas do Brasil e no mundo botar só do lado de fora assim, ó, Igreja de Jesus Cristo. Está tudo certo. Mas por que não fazem isso? Porque preciso botar o nome exclusivo, porque aquele nome exclusivo traz pessoas direcionadas para aquele nome. E lá vão descarregar os seus dízimos e as suas ofertas. Hello? Porque se nós andássemos de fato no mesmo espírito, um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só corpo, como Paulo nos orienta na palavra, não precisaria me preocupar com o nome da igreja do lado de fora. Não precisaria. Mas o diabo foi minando o mundo, e hoje cada um tem que registrar um CNPJ com o seu nome da igreja, como nós temos o nosso Ministério Tabernáculo da Trindade. Para o governo, sim. Não para atrair pessoas para o meu ministério. Não para fazer você direcionar o seu dízimo e a sua oferta no meu ministério. Nada disso. Porque nem eu vou levar os seus dízimos e as suas ofertas se eu morrer hoje, e nem você vai levá-los para apresentar a Deus no dia da morte. Você vai levar as suas obras. Se sinceramente o que você fez para Deus foi de coração e não foi por causa de doutrinas manipuladas pelo homem. Estatutos manipulados por homens. Então, meus amados irmãos, é tremendo o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida e na minha, quando nós buscamos de fato o entendimento bíblico. Quando nós cumprimos o que nos é dado. Quando nós cumprimos o que nos é ensinado. Por isso, eu sempre digo, para quem quer que me pergunte, valorize a quem você sabe que tem te ensinado a verdade bíblica. Honre essa pessoa. Honre, porque ele está te dando o caminho, ele está te levando ao caminho, ele está lhe ensinando o caminho, ele está preservando a sua vida do mal. Honra ele. Honra o ministério que tem honrado a sua vida, que tem lutado pela sua vida. Porque Deus vai te honrar. Então, meus amados irmãos e irmãs, quando você morre servindo a Jesus, você entra no estágio de descanso. Você não vai diretamente para o céu, você vai para um lugar chamado paraíso, aonde todos estão em descanso. Descanso é como se estivesse dormindo. Descanso. E aí receberão um corpo glorificado, todos, no dia do arrebatamento. Aí vão ressuscitar quem morreu primeiro. Ressuscitar, vão despertar desse sono e receber um corpo glorificado, porque agora vão para o milênio. E aqueles que estiverem vivos, então subirão, depois de ressuscitar. Quando vier o arrebatamento, quando Jesus abrir os céus e arrebatar com seus anjos, os seus escolhidos que ainda estão vivos, os que estão no paraíso, como o ladrão da cruz do Calvário, vamos dar aquele exemplo. Eles ressuscitam lá, despertam do sono, recebem o corpo glorificado, e quem estiver vivo sobe e já recebe um corpo glorificado ao passar das nuvens. Por isso que as roupas ficam aqui. A pessoa recebe uma nova veste. É algo tremendo, mas a Bíblia diz que será num piscar de olhos. Então, meus amados irmãos, por isso que é muito bom você ler a Bíblia e conhecer a parábola do rico e do Lázaro. Nós temos citado ela ultimamente para ajudar as pessoas a entender sobre, no verso 19 adiante, do capítulo 16 de Lucas, né? Quando o rico morre, ele é sepultado. E quando Lázaro morre, ele é levado pelos anjos.
Então assim, a diferença. Então esse homem, ele adormeceu, descansou no Senhor. Agora quem foi sepultado, não. Fica em tormentos. Se você perdeu parentes, pai, mãe, sem Jesus, vovó, aquela vovó que se amava tanto, fazer aquele bolo de fubá, só ela, não é? Aquela lasanha. A gente aprendeu o evangelho folclórico, direcionado pelo emocional. Então as pessoas, a vovó era tão boa, pastor, se eu falar da vovó, eu vou sair da live, isso é problema seu. Mas se a sua vovó, que se amou tanto, boazinha, não resta dúvida quem sou eu para tocar na vovó. O seu papai, a sua mamãe, seus irmãos, seu marido, o seu filho, sem Jesus, ele está nesse exato momento em tormento no primeiro pavimento do Hades, antes do inferno, porque o inferno só será inaugurado após o milênio, Apocalipse 20, só após o milênio o inferno é inaugurado, onde todos serão lançados agora no lago do fogo do inferno que não se apaga. Antes disso estão no Hades. É o lugar em que a pessoa está atormentada porque ela sabe tudo, ela está em plena consciência do que está acontecendo aqui, agora. É sério isso. Então, essa busca do Espírito Santo é justamente para que a hora que chegar a nossa hora, embora as pessoas vão dizer, olha, morreu fulano, nos céus os anjos vão dizer, está adormecendo o ciclano, porque seu estágio é o descanso, porque você viveu dias de angústia, dias de adversidades, dia de descontentamento. Então é uma recompensa já de Jesus, é uma recompensa, a primeira recompensa é o descanso. Eu te pergunto, quando você dorme bem, se acorda no outro dia, não é? Bem-humorado, tu dormi bem. Nossa, ontem eu dormi, pastor, era 9h30 da noite. Acordei às 8 da manhã, eu dormi tanto, mas estou tão bem, tão descansado. É uma recompensa que você acredita ser na sua vida, não é assim? Mas tem dias que você não consegue dormir bem, por uma dor, por uma preocupação, não é verdade? E você acorda no outro dia mais cansado, menos disposto. Ou então, quando você despertar amanhã e começar o seu trabalho, as suas coisas, você vai ficar exausto mais cedo do que no comum. Em vez de ficar exausto às 7 da noite, ficará às 2 da tarde. Já está um bagaço, porque você não dormiu bem à noite. Então essa palavra adormecer na Bíblia, no hebraico, quer dizer o descanso, a primeira herança de Deus para a tua vida, o descanso. Já pensou? Você dormir por anos e anos e anos lá, no seio de Abraão, até que haja o arrebatamento, uma paz. Meu Deus, que maravilha. Você já dormiu numa viagem, num carro, num avião, e alguém disse, olha, você não viu não, nós passamos uma turbulência. Nossa, você estava dormindo, o carro quase que pegou a gente na curva. Eu não vi, estava dormindo. Enquanto pessoas estavam ali sintonizadas, ligadas, tensa, você estava dormindo. Você dormiu a noite boa e é o seu vizinho, nossa amiga, você viu ontem a chuva de pedras que deu? Alagou toda a cidade, eu vi no Jornal Nacional, eu vi nas notícias, não foi, a coisa foi feia. Você não viu não, amiga? Você sabe que eu nem vi, mas choveu, nem vi, porque eu dormi cedo e dormi, só acordei agora de manhã. Da mesma forma, acontece com Estevão e pode acontecer com você. Então eu quero vos pregar a fusão e efusão do Espírito Santo numa outra dimensão. E essa passagem diz que Estevão é convocado para ser um dos homens que hão de compor o ministério dos apóstolos. Os apóstolos precisam de obreiros, de confiança, porque a Bíblia é clara que há uma multidão crescendo. Verso 5, a multidão cresce
a multidão de discípulos. Cresceram a multidão. Muita gente. Mas Pedro é enfático em dizer, olha, só pode trabalhar para Deus e conosco quem for de boa reputação, quem for cheio do Espírito Santo. E essa pessoa for cheia de sabedoria, verso 3. Eram 3 qualificações do currículo: sábio, integridade, muita moral, boa reputação e cheio do Espírito Santo. Fora isso, então, na multidão, escolheram 7. E veio esses 7, junto deles, elegeram Estevão. E a Bíblia diz que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Tremendo aqui no verso 7 do capítulo 6, vai prestando atenção. A Bíblia diz que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Grande parte. Havia no meio daqueles que estavam servindo a Jesus, grande parte que não obedecia à fé, mas continuavam sacerdotes. Por isso que não me espanta o que nós vivemos no século 21. Porque muitos continuam sacerdotes, embora não obedeçam à fé. A fé quer dizer, não obedece rigorosamente à Escritura Sagrada. Fizeram as suas manipulações, as suas doutrinas, os seus estatutos, conforme a sua conveniência. Servem conforme desejam. Mas a Bíblia diz que alguns, em outras traduções, grande parte, obedecia à fé. Mas se eram muitos os sacerdotes, por que todos não aderiram à mesma linha de conduta? Por quê? Então, enfim, no verso 8, a Bíblia diz que Estevão, cheio da fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais e milagres no meio do povo. Olha, mas não foi convocado. No verso 3, presta atenção no texto. Não foi convocado no verso 3. A chamada de Estevão não foi para que ele ajudasse a distribuir as cestas básicas, ajudasse na administração econômica, financeira, daquilo que era depositado no pé dos apóstolos. E dou uma pausa para te dizer. Alguém diz, pastor, eu tenho que entregar o dinheiro numa igreja de pedra? Não. Você tem que entregar o seu dinheiro na mão a entregar a Deus, mas usando homens. Homens de conduta em que você acredita que são homens de Deus. Porque senão, no capítulo 2 de Atos, o povo não vendia suas propriedades e depositava aos pés dos apóstolos. Não era dentro da sinagoga, não era dentro da sinagoga que a viúva entregou as suas moedas, foi. Mas agora, o cristianismo cheio do Espírito Santo, aquelas pessoas, elas não iam na sinagoga depositar. Por quê? Elas entregavam aos ministérios dos apóstolos. Não, eu reconheço, Pedro, embora você não construiu igreja, Pedro, João, embora você não construiu igreja, João, Mateus, embora você não construiu igreja, Mateus, Felipe, embora você não construiu igreja, Felipe, André, embora você não construiu igreja, André, olha, Tiago, embora você não construiu igreja, Tiago, nós vamos depositar aos seus pés, está aqui a meu dízimo e a minha oferta. Olha como é que é diferente. Aí isso vai ser garantido em capítulo 7, verso 5 do livro de Hebreus. Os que têm o chamado sacerdotal e levita têm o direito de receber o dízimo e as ofertas do povo, está escrito, não foi eu que escrevi. Então, Estevão é convocado para administrar esse dinheiro. É para isso que ele foi chamado.
Mas agora, ao chamar Estevão deixa estupefatos, impactados, todos os apóstolos originais que andaram com Jesus, escolhidos por Jesus, impactados, porque Estevão não é apenas agora um entregador de cesta básica. Estevão descobriram que não servia apenas para administrar a contabilidade do ministério. Estevão era um homem com muita fé, cheio de poder, e que sobre si tinha unção para fazer sinais, maravilhas, muitos milagres. Olha que upgrade. Deus dá um upgrade. Você não será agora só entregador separador de oferta, entregador de comida, não, Estevão. Meu Espírito Santo vai se apoderar de ti, e tu serás um homem cheio de fé. Tu serás um homem dotado de unção, de poder, vai curar, muita sabedoria. Então Estevão agora se destaca no meio de todos, embora Filipe vai se destacar na reputação, vai destacar na sua honestidade, um homem cheio do Espírito Santo também, um homem sábio também, que as suas filhas as suas 4 filhas se tornam profetisas, já falamos sobre isso esta semana. Mas este homem aqui, ele sobressai de uma maneira poderosa. E a Bíblia disse que as pessoas, quando olharam para Estevão, viram que ele parecia com um anjo. Louvado seja Deus. Estevão é um homem que tem a fusão e a efusão. O Espírito que falava, que direcionava, que o guardava, que o testificava, testemunhava, ensinava a ele o certo e o errado. Até que há a fusão. O Espírito entra dentro dele. E agora Estevão vai para um outro patamar de ações diante de Deus. Estevão vai viver uma nova vida. E vai ser estimado de tanta grandeza, não só pelos apóstolos, mas por todos aqueles que estão vendo que, de fato, ele é uma pessoa diferente. O verso de número 10 diz que ele era tão sábio que as pessoas não poderiam resistir à sua sabedoria e o espírito com o qual falava. Olha que tremendo, meus amados irmãos, quando você recebe o batismo pelo Espírito Santo. Quando você é cheio desse Espírito Santo, que é o que glorifica Jesus, verso 13 e 14 de João 16. Ele é sábio demais. É isso que Deus quer dar a você. Porque escolheram no meio da multidão. No meio da multidão, no verso 5, escolheram achar Estevão. E Deus não importa a multidão que você está. Numa igreja que parece fria, sem igreja, desanimado, desviado. No meio da multidão na sua cidade, no meio da multidão na sua nação, não importa. Deus, o Espírito Santo, é que vai te destacar e vai fazer com que pessoas na hora necessária, exata, dizer, olha, eu conheço alguém no meu prédio, conheço alguém na minha rua, conheço alguém na empresa, essa pessoa é diferente, ela tem Deus age na vida dela diferente. E as pessoas lembrarão por causa do Espírito Santo na sua vida. E é lindo que no meio da multidão, procurando um homem para entregar cestas básicas, vão se surpreender e vão encontrar o homem cheio do poder, da fé, da sabedoria, da unção de Deus, assim como eles, para operar milagres e maravilhas. Que coisa linda e tremenda. Esse homem, Estevão, não foi catequizado, discipulado dentro de uma igreja de pedra. Esse homem faz parte daqueles que se convertem em Atos capítulo 2.
os derradeiros também serão os primeiros. Ele não está lá sendo nomeado por Jesus. Jesus fala a Madalena na sua ressurreição: avisa os meus discípulos 11, que eu vou encontrar com eles na Galileia. Estevão não estava lá, Estevão não. Mas não importa se você chegou hoje nessa live, se é a primeira vez que você assiste a minha live, ou se você é recente nesta obra, o Espírito Santo foi que intercedeu por ti e fez com que você estivesse sintonizado aí agora, para abençoar a sua vida, para dizer: eu posso mudar a tua vida. Eu posso te dar destaque neste mundo, não pelo carro que você vai botar na garagem, nem pela casa que tu vai adquirir, mas pelo caráter, pela reputação, pela minha presença, pela sabedoria. Será uma unção tremenda, e quando olharem para ti, mulher e homem, verão como o rosto de anjo. Rosto de anjo simboliza o rosto de alguém santo, alguém que transmite paz, um rosto que traz uma harmonia, não com a cor da pele, não harmonia com a cor do cabelo, não harmonia com todo o seu corpo, mas um rosto harmonizado com a graça divina. É como se olhasse para ti e não conseguisse distinguir quem é você. Só podem dizer que você é alguém diferente. Há no teu rosto um brilho diferente. O rosto, e eu já disse, face, simboliza o teu ser completamente. É como se alguém olhasse para você e disse: olha, há algo diferente, você brilha, você traz paz. Então o rosto, necessariamente, aqui no texto, pode simbolizar apenas a tua face, mas quando a Bíblia fala da face, ninguém pode ver a minha face. Quando Deus está falando com Moisés em Êxodo 33, não pode me ver na minha integralidade. A face representa a glória de Deus, a graça de Deus, a plenitude de Deus. Ninguém pode ver e sobreviver. Então, meus amados irmãos, quando esse Espírito Santo entra nesse homem, ele começa a pregar com ousadia. Ele começa a ministrar a palavra. Mas ele não foi convocado para isso. Mas o Espírito domina a sua vida. Você está entendendo? O seu pastor não pode mais te conter. E Pedro e nenhum dos apóstolos contendiaram, tentaram parar ele. Por quê? Porque viram que só Deus poderia estar na vida daquele homem. Tamanho a notoriedade da presença do Senhor, da fé e dos milagres que ele operava, e a sabedoria com que ele falava da Escritura Sagrada. No capítulo 7 ele vai ministrar de A a Z a palavra de Deus até a era de Jesus. Não teve Bíblia para ler, não tinha Bíblia para ler. Estava no coração, estava na mente, memorizado. E ele fala aquilo por horas. Porque ele agora não está apenas entregando a comida aos necessitados. Ele disse: não, vou pregar também. O Espírito disse: não, você vai pregar. Junta essa ação social, junta missões, Pablo. Você vai fazer missões, você vai entregar comida lá para as pessoas necessitadas, Pablo, mas eu quero que você também pregue a palavra. Então, evidentemente que o meu ministério, tem pessoas que o seu ministério é me ajudar nas nações onde eu estou, somente, vou dizer, em Malawi, Moçambique ou Índia, esses 3 lugares necessariamente. Tem pessoas ajudando que o ministério dele é apenas ajudar. Em tantas coisas que é necessária a obra missionária, mas não podem ministrar a palavra, porque não tem esse chamado, não alcançar essa dimensão. O Espírito Santo não o chamou para isso, ou não se atentaram que poderiam buscar mais do Espírito Santo. Então a Bíblia disse que ele, ao dizer sobre a palavra de Deus, a Bíblia disse que eles querem apedrejar ele, querem matar ele, porque ele está pregando de uma forma ousada, está enfático em dizer: só Jesus é o Senhor, só Jesus é o caminho, só Jesus é justo, ao ponto dele chamar no verso 52, 53, ele disse que aquelas pessoas que estavam ouvindo,
eram traidores e homicidas, porque levaram o justo à morte. Embora Jesus teria que passar pela cruz, mas teria que passar pela cruz porque nós não aceitaríamos Jesus apenas pela palavra. Se Deus soubesse que o mundo, se Deus tivesse a certeza que o mundo iria aceitar, vou mudar. Deus tinha plena certeza que o mundo não aceitaria Jesus só pela palavra. Então por isso que ele teve que entregar o teu filho na cruz, para que ele ressuscitasse, porque a ressurreição faria muito mais barulho do que todos os milagres que Jesus havia feito, até aquilo que ele havia pregado. Porque se ele não ressuscita, o que ele havia pregado ficaria morto, ficaria vago, e ao longo do tempo iria ser apagado. Os seus milagres não teríamos mais um museu. Não há museu que tenha alguém que a cadeira de roda está lá para a gente ver, que foi na era de Jesus. Alguém não ficou uma bengala, não ficou pedaços de pele de leprosos, ou a roupa de leprosos que se vestiam, toda cheia de pus e sangue, não. Então os milagres de Jesus também seriam esquecidos no decorrer do tempo. E principalmente nós, desse século, como nós íamos acreditar? Nós acreditamos não porque nós só lemos, é porque o Espírito testifica que o que lemos é verdade. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo teria dificuldade de nos convencer da palavra. Tanto é que no Primeiro Testamento Deus faz tanta coisa, tanto cataclisma, tanta desgraça no meio do povo, né? Tem o dilúvio, tem a diferenciação das línguas na Torre de Babel, Gênesis 11. Ele tem a morte da família dos coreítas, que quando a terra se abriu, engoliu toda uma geração. Nós temos, né, o cativeiro, 70 anos de cativeiro, tanta humilhação, tanta coisa, tanta aberração que Deus permitiu. Se você ler Neemias 9, vai ver quantas vezes este povo passou por desgraça. Neemias não está contando só o fato do exílio de 70 anos, ele está contando a história toda dos hebreus, desde o início àquela data onde ele estava. Mas isso não foi suficiente para convencer o povo a servir a Jesus, a servir a Deus. Isso não foi suficiente para que o povo buscasse o Espírito Santo. Não foi suficiente. Por isso que nós vamos ver que Deus, no capítulo 32, verso de número 15, enquanto o Espírito Santo não descer sobre a terra, sobre o povo, esse povo não deixará de ser um deserto, nunca será uma terra fértil. O que Joel vai dizer isso lá, e no capítulo 2, verso 28, depois que descer o Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, não quer dizer sobre todas as pessoas em si, mas sobre toda a minha carne. Ele não desce só sobre a minha cabeça, ele não desce só no meu coração, ele toma todo o meu corpo. E quando esse Espírito assim fizer, nós tornaremos novas pessoas. Profetizaríamos, teríamos sonhos e visões, seríamos as testemunhas vivas do Senhor. Então, meus amados irmãos, é tremendo a Bíblia quando ela diz que Estevão está chamando eles de traidores, homicidas, por não terem recebido as ordenanças de Deus, as palavras dos anjos que vieram, trouxeram, tanto para Abraão, para Moisés, e ao longo da história. Eles agora querem apedrejá-lo, e vão fazer isso, rangendo os dentes, mas porque ele está cheio do Espírito Santo, ele tem uma efusão, o Espírito Santo por fora, o guardando, mas ele tem o Espírito Santo por dentro, o transformando dia após dia. A Bíblia diz que ele, naquele momento de ser apedrejado, ele olha para o alto céus. Quando nós temos o Espírito Santo, nas suas adversidades, nenhuma delas te abate ao ponto de fazer você desviar, deixar de ser fiel, deixar de acreditar no improvável. Porque a Bíblia, ela nos deixa clara a evidência de que o homem cheio do Espírito Santo
é capaz de fazer como Pedro, que na hora da morte da cruz, ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno. Um homem que teve medo da morte de Cristo e fugiu no Monte Getsemane. Agora ele aceita a cruz e diz: olha, me crucifica de cabeça para baixo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Paulo disse: morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. Você vê que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela desapega de tudo. O carro não importa. A casa não importa. Meus amados irmãos, todo mundo quer crescer e comprar uma casa. Muita gente diz: pastor, estamos esperando, eu e meu noivo, a gente está esperando se formar para a gente casar. Mas por que o diploma é tão importante? Porque aí nós vamos ganhar bem, vamos morar bem. Num coach mentoria para o mundo, mas para quem tem Cristo no coração, não precisa de geladeira, nem de fogão, nem de casa para você casar com quem você ama. Não há necessidade de você ter um carro novo. Há necessidade de você se amarem de fato, certificar se há amor de fato. Então, para que esperar 4 anos se formar se você ama alguém 4 anos antes? Porque se eu amo alguém hoje, eu vou esperar daqui 5 anos para casar, se é tão bom se amar e viver junto, se abraçando, de mãos dadas, dividir a mesma cama, o mesmo leito, a mesma casa, o mesmo teto. Isso é tão bom e maravilhoso quando se ama alguém. Por que esperar tanto? Por causa de um diploma. Porque se diploma fosse sinal de felicidade, nenhum formado divorciava. Na hora de divorciar, o juiz perguntaria: você tem formação acadêmica? Tem. Então eu não posso te divorciar. Eu não posso te separar. Não. Aliás, quanto mais intelectual, mais endinheirado, mais estrelato tem, mais é a troca de casais. É os noveleiros, é os hollywoodianos, é os famosos. Eles não se contentam com uma só, nem tão pouco as suas mulheres. A ignorância é extrema quando não há a presença do Espírito Santo. O que nós precisamos saber quando você procura alguém para casar, se tem caráter, se ama Jesus de fato. Porque se não ama, você entrou numa fria. Se não tem caráter, você entrou numa fria. Porque ele ama ou ela ama o teu corpo, a tua matéria. Ele vê em você ou na senhora algo que atrai e satisfaz a sua carne, a sua vontade. Mas a hora que não satisfazer mais, começa a ver as desavenças, as brigas, até que se separam. E vão procurar um outro braço, uma outra cueca e uma outra calcinha. Hello? Bem claro, porque eu não mando recado. Mas com o Espírito Santo, é como Rebeca e Isaac. Ela desceu do camelo, imediatamente ele a tomou para si, levou para a tenda da sua mãe, onde foi a sua lua de mel, que era a habitação onde morava Sara. Que coisa linda. Aonde fala da festa de casamento de Rebeca e Isaac? Aonde fala? Aonde fala da sua mega casa? Então o Espírito Santo, meus amados irmãos, no momento pior da tua vida, ele te faz não focar mais no seu problema. Ele não te deixa você inquieto dentro de casa porque a mulher te largou, o marido te largou, porque o seu emprego não existe mais, porque a sua conta bancária já não está tão bonita antes, os negócios não estão fluindo, você não consegue ter a mesma força, nem de ofertar como tinha antes. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tira o foco dessas coisas. Você fixa os seus olhos no céu, quer dizer, eu fixo meu olho na palavra. A palavra de Deus é o céu, porque senão o cego nasceu condenado, porque ele não pode. Você manda ele olhar para cima, está tudo escuro. Manda ele olhar para baixo, está tudo escuro. Manda olhar para a esquerda, está tudo escuro. Manda olhar para a direita, está tudo escuro. Manda olhar para frente, está tudo escuro. Então o céu é a palavra. O céu é quando eu olho para Deus, as promessas de Deus.
Porque o cego, ainda que ele nunca tenha lido, o Espírito Santo entra e testifica nele que é um Deus que o ama. E que aquela cegueira é um propósito de Deus, não é uma condenação. E eu ainda não ouvi, aos meus 57 anos de idade, algum noticiário dizer que alguém suicidou porque era cego. Mas o que a gente mais ouve é gente que enxerga, escuta, fala, anda, move, toca, se suicidar. Não é verdade? Você já viu algum noticiário? Então, se você tem, passa para mim. Um surdo que se suicidou porque era surdo. Um mudo que se suicidou porque era mudo. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi. 57 anos de idade, eu ainda não vi. Nem a CNN, nem a Globo, nem a Fox News, nem o New York Times, nem o Boston Herald, nem a Folha de São Paulo, nem eu nunca vi. Então, meus amados irmãos, se o Espírito Santo entrar na sua vida, se é isso que você quer na sua vida, esqueça esse evangelho barato e podre que estão pregando por aí. O Espírito Santo, nos piores momentos da sua vida, quando o mundo quer te apedrejar, você vai lembrar desta palavra, vai fixar os seus olhos em Deus. E assim como viu Estevão, ele viu no momento do seu apedrejamento, cheio do Espírito Santo. Tem gente que por causa das lutas, fica vazio, fica na carne. Ele fica revoltado. Quer matar, destruir, pirir, parapapá, revoltado, porque as adversidades esvazia ele. Mas a adversidade encheu Estevão. Olha a grande diferença. Porque havia uma fusão dentro dele. Não é o Espírito Santo que só fala com ele no dia da live. Só fala com a pessoa na hora que ela está na igreja, na hora que ela ouve um louvor, na hora que ela lê a Bíblia, não. O Espírito Santo está a todo tempo na pessoa. E quando ela erra, ele testifica, deixando a pessoa na lona de tanta vergonha. E ela começa a lutar para não cometer o mesmo erro. Isso é uma fusão do Espírito Santo. E a Bíblia diz então que ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, à destra, à direita do Deus Pai. No momento das suas piores lutas, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai te conduzir a você ver o Pai e o Filho. Você vai conseguir sentir a presença, você vai conseguir ver uma saída com honra e glória da luta que você estiver vivendo. Você vai sair por cima, de cabeça erguida do seu problema, porque você está cheio do Espírito Santo por dentro agora. Você não foi só tocado pela mensagem enquanto pregamos, mas ao terminar a mensagem, esse Espírito ainda está dentro de você, como a canção que ouvimos antes do culto, antes da mensagem. Quero me queimar fervorosamente dentro de mim. Lava as minhas mãos, purifica o meu coração, toma minha vida como sacrifício ao Senhor. Aleluia. É o que todo mundo precisa. É de entender quão importante é o Espírito Santo, porque você passa pela luta de forma diferente, você enfrenta a adversidade de forma diferente, a doença de forma diferente, o momento da luta financeira de forma diferente, o casamento de forma diferente, porque você está cheio. O Espírito Santo te enche para que você não foque nas pedras, mas foque no Senhor. E a Bíblia diz então, segundo a palavra, que no momento da luta, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele diz: Senhor, toma minha carne, toma meu ser, recebe o meu espírito, porque o espírito é que dá vida à alma e o coração. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem esse batismo pelo Espírito Santo, nos piores momentos da sua vida,
Você não está preocupado com o que a sua carne tem sofrido. Quanto à rejeição, as pessoas têm, ou acepção as pessoas têm feito a você. O quanto os seus problemas têm te feito chorar. Porque você está focado naquilo que rege a sua vida, o seu espírito. O espírito que Deus te deu a cada um de nós, né? Gênesis 2:7, quando o Senhor assoprou, deixou o espírito e deu vida ao bonequinho de barro. Cheio do Espírito Santo, você vai dizer: Deus, neste momento da minha luta, como Estevão, no momento das minhas pedradas, no momento da rejeição, no momento em que, embora possam olhar em mim uma face de anjo, possam ver tanta sabedoria em mim, eu quero dizer para o Senhor: eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu espírito, sabe por quê, Deus? Eu não quero decidir por mim neste momento da luta, em que eu posso decidir errado, em que eu posso fazer conclusões erradas, em que eu posso ter opiniões erradas, em que eu possa ter o entendimento errado do que eu estou vivendo. Então eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Receba, Senhor. Aí nesta hora Deus toma a vida de Estevão. E eu quero crer que Deus não permite ele ficar de joelho no chão, sentindo a dor das pedras, para ter a certeza de que Deus existe. Quando ele faz isso, a Bíblia diz, bradou com alta e grande voz: não socorro. Ai, está doendo, não. Senhor, não imputes o pecado. Ele queria que todos ouvissem, por isso ele gritou. Ele queria que todos ouvissem, inclusive os demônios, que ouve até falando baixinho, mas ele bradou: não impute eles este pecado, eles não sabem o que fazem. E ele adormece. Que coisa linda. Eu quero orar por você e dizer para você que o Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai te ensinar a adormecer no momento das suas provas, para você não ficar desequilibrado, para você não perder o equilíbrio, não fazer besteira, não chutar a porta, deixar seu marido para trás, chutar a porta, deixar tua esposa para trás, chutar a tua porta, abandonar os seus pais, abandonar os seus filhos. Esse Espírito Santo não vai deixar você tomar decisões precipitadas. Ele vai te dar um baita de um equilíbrio. O Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, você está pronto para receber esta oração? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, Senhor. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles comunharam a mesma doutrina dos apóstolos, capítulo 2. Estevão estava lá. Se você comunha a doutrina legítima da palavra, não tem nada a ver com uso e costume. É que eu sempre digo, quando a pessoa tem Espírito Santo, não é o espelho que diz que a roupa está boa, nem o marido, nem a esposa, nem a moda, nem a fashion week. Não. O Espírito dentro dela, quando está dentro dela, diz: olha, essa roupa não está legal, moça. Ou senhora, essa roupa não condiz com a santidade. Ô moço, essa calça não condiz. Moço, esse estilo, essa camisa do senhor não condiz com o cristianismo. Ela não condiz com a justiça de Deus. Aí a pessoa começa a mudar o guarda-roupa dela. Não precisa o pastor exortar e eu botar no estatuto da igreja: quem não usa a calça vai para o inferno, vai ser excluído da igreja, não canta no louvor, não canta aqui, não canta aqui, não canta acolá. Não. Então o que a igreja precisa não é de doutrina humana. O que ela precisa é de que a igreja clame incessantemente, incansavelmente, pelo batismo pelo Espírito Santo. Não com. Que traga essa identidade, o caráter de Deus. E aí, o poder, deixa que Deus vai dar a cada um conforme a sua vontade. Verso 11 de 1 Coríntios 12. Deixa o Espírito Santo fazer. Mas nós temos a obrigação de clamar e pedir a Ele, porque Jesus disse isso. Nós temos que pedir. E a igreja prega sobre
tantos assuntos e querem resolver problema de casamento, problema de finança, problema de doença, orando, fazendo campanha, subindo ao monte, amarrando o diabo. Não. Quem vai fazer toda a obra na sua vida e nas igrejas é o Espírito Santo de Deus. Por isso que, embora é Jesus que está falando para João, por isso que se é o anjo que está falando para João na ilha de Patmos, ele diz: e quem tem ouvidos que ouça. Começa pela igreja de Éfesos, no capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. É Ele. Embora Deus está falando, mas a voz é do Espírito Santo. É o pastor está falando, mas a voz tem que ser do Espírito Santo. A voz quer dizer o teor, o contexto, o poder, a graça, a luz. Tudo que sai tem que ser o Espírito Santo, para que haja vida na mensagem. Porque se no meio dos meus discípulos há Judas, quem nasceu para ser Judas morrerá Judas. Mas quem nasceu Saulo e reconhece a voz de Deus pode terminar como Paulo. Eu não sei se você, aonde você se encontra agora, no mundo espiritual. Mas o Espírito Santo, ele quer entrar na sua vida e mudar a tua história. Uma coisa linda que está escrito na Bíblia Sagrada, no verso de número 7 de João, no capítulo 19. Segundo a nossa lei, deve morrer esse homem chamado Jesus, porque se fez filho de Deus. Muitos profetas que querem matá-los, porque justamente a lei deles não pode aceitar um profeta, não pode aceitar alguém vivendo um evangelho diferente e querendo trazer ao mundo as igrejas de pedra filhos de fatos de Deus. Porque filhos é aqueles que recebem o Espírito Santo. Você já sabe, só o Espírito Santo pode te revelar que você é filho de Deus. Romanos 8,16. Sem ele, você nunca será reconhecido como filho de Deus, nem pelos demônios, nem pelos anjos. Então os anjos de luz não te guardam, porque esse Salmo 34,7 é o anjo da guarda ao lado daquele que teme a Deus. Por que tanta gente com medo? Porque não sente a presença desse anjo. Porque não sente a presença desse anjo, porque o Espírito Santo não confirmou o anjo da guarda, os arcanjos, que você é filho de Deus ainda. Então o anjo está à sua volta, mas nada pode fazer, porque ele só pode defender aquele ao qual é testificado filho de Deus. Então, se essa testificação é a morada do Espírito Santo, assim você não pode, mas se ele morar como Estevão, o anjo te guarda. Ele te guarda. Você não morre fora de tempo. Que bom podermos morrer, porque somos considerados filho de Deus. Em outras palavras, que bom que você queira não deixar mais a sua carne predominar. Você não queira permitir mais a sua carne prevalecendo. O dinheiro tomar o seu coração. A fofoca, o ódio, a mentira, o falso testemunho, a calúnia, fazer parte da sua vida, porque você decidiu. Ou, aliás, quando aceitou Jesus e começou a clamar pelo Espírito Santo, agora você permitiu que a lei de Deus matasse a sua carne, porque você realmente é filho legítimo dele. Você, embora nessa carne, nesse corpo, o Espírito Santo prevalece na sua vida, nas suas decisões, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua vida num todo. Então, se você quer viver essa vida deste homem, eleito para distribuir cesta básica, agora condecorado, porque era um homem não só cheio de fé e do Espírito Santo, os sinais de Deus eram com ele. Seu rosto
transfigurou em anjo e poderia olhar para o céu no momento da prova e ver a glória do Senhor, ao invés de ficar olhando para os problemas e ver a força do capeta ou o abandono de Deus na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo e que no momento das suas provas você veja Deus, você glorifique ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Da onde você está? E eu vou fazer esta oração por ti, por cada um de vocês, ou por cada um de nós, e que nós possamos renascer de novo. Não importa o que você seja hoje, o vendedor de bala, vendedor da área alimentícia, um profissional da saúde, um profissional do ramo imobiliário, um profissional do âmbito da área da inteligência artificial, digital, cibernética, da internet, etc. e tal. Não importa qual seja a área que você trabalha, e que você sabe que Deus que abriu essa porta, mas eu quero dizer para você, a porta ainda muito mais gloriosa do que essa. Seja como Estevão, ainda que até aqui você tenha um trabalho específico na obra, até de Deus, deixa Deus fazer um upgrade na sua vida, te levar para um novo patamar, uma nova atmosfera, e as pessoas começarem a ver não apenas o seu gesto generoso de fazer a obra missionária, doando as suas ofertas, doando as suas cestas, mas possam ver em você alguém que tem a palavra de Deus como Estevão nos seus lábios, que pregava com tanta sabedoria que ninguém podia contê-lo, confrontá-lo, e era magnífico a sua sabedoria, era algo que maravilhavam-se nela. Seja assim contigo, as pessoas vão maravilhar de te ouvir, as pessoas vão ficar impactadas com a sua fé, as pessoas vão ficar impactadas com a maneira que você conduz as coisas de Deus na sua vida, com a maneira que você vê os problemas, com a maneira com que você está vendo a crise. As pessoas possam impactar ao ver você resistir às pedras, porque os seus olhos estão fitos nos céus, e vendo o Pai e o Filho. Aleluia. Porque o Pai e o Filho não desceu lá, porque não viu Estevão, o Pai e o Filho descendo, cheio do Espírito Santo. Papai e nosso irmão primogênito Jesus pode ficar exatamente onde sempre deve estar, no trono, na glória. Porque o mais importante da minha prova não é que eles deixam para me livrar, que eles desçam para me livrar, é que eu possa vê-los e acreditar que tudo há um propósito daquilo que passo. Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradeço por mais esta palavra. Quero agradecer ao Senhor meu Pai pelo privilégio que temos de ter ouvido a sua mensagem, a tua palavra. Agradecer ao Senhor meu Deus por nós podermos ouvirmos a palavra do Senhor, enchermos, meu Deus, desta crença do Espírito Santo, enchermos, meu Deus, dessa verdade, porque este é o momento do mundo se atentar porque a religião não tem dado certo, porque muitos templos sofrem hoje em crises por tanto tempo que ficaram fechados, porque tantas pessoas desanimadas dentro da própria fé religiosa e cristã. Ajuda-nos a entender a importância. Aleluias. Ajuda, Deus. Ajude a todos a entender a importância de pedir todos os dias: Pai,
Me encha com o teu Espírito Santo, porque nós não podemos falar com o Espírito Santo se nós ainda não fomos agraciados por Deus em nos dar. Se Ele não nos deu o Espírito Santo, nós temos que falar é com o Senhor, nós temos que falar é com Cristo, porque o Espírito Santo não nos foi dado, e nós estamos falando com Ele. Ele não pode fazer nada enquanto o Senhor não nos der Ele. Como discernir isso? Se todos nós não pedirmos hoje: Pai, nos dê o teu Espírito Santo para discernirmos a sua presença, que na verdade começa o discernimento pela transformação. O caráter vai mudando, o comportamento vai mudando, e nos tornamos mais do que pessoas, nos tornamos como anjos, as imagens e semelhanças do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Clame aonde você está: Pai, eu quero o Espírito Santo. Jesus, interceda por mim para que eu receba o Espírito Santo, porque é Jesus que rogaria o Pai. Ele disse: eu rogarei o Pai. João 16, 7 adiante, é Ele que rogaria, é Ele que roga ao Pai para que você receba o seu Espírito. Dê a tua vida para o Senhor como sacrifício. Aquele que perder a sua vida, achá-la. Aquele que perder por amor a Cristo e ao seu Evangelho, achá-la. Mas aquele que desejar preservar a sua vida, a Bíblia disse que aquele que desejar preservar a sua vida, perdê-la. Aleluia. Eu não sei para que e por que. Quem sabe o pastor te escolheu na obra. Não sei para que e por que o seu pai e a sua mãe decidiu a sua vocação e a profissão que te levou a uma faculdade. Eu não sei por que e para que alguém determinou uma função para você neste mundo. Mas em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito do Senhor decidir além do que os homens podem decidir para você. Pedro escolheu para que Estevão fosse um dos administradores das finanças e da distribuição de alimentos. Mas além de Pedro havia um Deus que disse: não, Pedro, Estevão não será apenas um distribuidor de ofertas, administrador daquilo que chega a vocês. Ele será um vaso nas minhas mãos, será muito cheio de sabedoria, fará sinais e maravilhas, milagres, vai confrontar através da palavra os contraditores, e vai morrer primeiro que você, Pedro. Um homem mais puro que você, Pedro, vai morrer apedrejado. Mas saiba, Pedro, que para o mundo ele morreu, mas para mim, para ele mesmo esteve. Ele apenas adormeceu para o dia da recompensa final de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12, Pedro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te alcance. Que a palavra de Deus tenha tocado na tua vida de uma forma muito especial. E que a sede e a fome desse batismo pelo Espírito Santo, a fusão e a efusão, passe a ser o alvo principal do porquê você entra dentro de uma igreja de pedra, do porquê você faz parte de um ministério virtual ou digital como esse que é o meu. Que a partir de hoje você não esqueça mais de pedir pela manhã e ao anoitecer.
Os seus pensamentos vão mudar. Os seus questionamentos vão parar. As suas dúvidas jamais existirão. O seu comportamento será outro. O seu guarda-roupa vai ser renovado por roupas que glorificam o Senhor. As suas atitudes, aonde você andar, será sempre extrema ao Senhor. Não extremo ao radicalismo do homem, da religião, mas ao extremo radicalismo do amor a Deus. Aonde você não aceitará sentar em roda de pessoas que falam palavrões, sentar em roda de pessoas que falam de mulheres e de coisas sexuais e morais. Você não vai aceitar mais sentar na mesa de beberrões. Você não vai aceitar fazer parte de grupo de fofoca. Você não vai mais levantar calúnia, falso testemunho. Porque o Espírito Santo fará você maravilhado diante das pessoas que olharem para ti. Deus poderoso, receba esta minha oração como ações de graças ao Senhor. Porque nós precisamos, Pai, urgentemente a igreja, não só do Brasil, mas a igreja do mundo, do universo, de um renovo, de um grande reavivamento. Porque já houve avivamento em Atos 2. Ele foi embora. Então não é avivamento. Porque avivamento é como se fosse a primeira vez que o mundo experimentasse. Nós precisamos de um reavivamento. Dar continuidade aos nossos matriarcas, às nossas matriarcas e patriarcas da fé, de Atos dos Apóstolos, aonde até as filhas de Felipe eram profetisas, profetizavam, aonde homens desconhecidos se tornaram tão honrados, se tornaram tão importantes para a sociedade da sua geração como Estevão. É isso que nós precisamos, e é o que eu peço para todo este povo, é o que eu peço, meu Deus, para toda a igreja do Senhor, para todos os sacerdotes, que nós não tenhamos um saldo como este aqui, que embora muitos sacerdotes obedeciam à fé, tantos outros rejeitaram obedecer à fé. Lemos a sua palavra de Atos 6. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que a nossa vida, a partir desta campanha de oração, a partir de momentos de cultos e lives como essa, possamos ser diferenciados, não pela igreja que servimos, mas pela igreja que nos tornamos. Esta é a minha oração, hoje por todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.